Romanos capítulo 4, 16 a 25, a Bíblia diz: porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Engraçado que Paulo vai dizer como está escrito, ele usa essa expressão 17 vezes só em Romanos. Paulo está nitidamente fazendo uma ligação do Velho Testamento com o Novo. 18. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência, e sem se enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo, preste atenção nesse detalhe, de que o Deus que tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Amém, queridos? Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra, por tudo que vamos perceber agora para a nossa espiritualidade, e a fim de que sejamos, ó Deus, edificados, tenhas misericórdia de nós, fales conosco, que a Tua Palavra esteja límpida para nós neste tempo, e que não haja nenhum tipo de intervenção humana, mas simplesmente a interpretação correta daquilo que Tu queres que aprendamos. Nós te pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando de elementos de uma fé substanciosa, elementos de uma fé de verdade, uma fé que não vacila, e nós estamos estudando esse exemplo que Paulo deu, né? A gente tem estudado Romanos, já estamos aí aproximadamente um ano e meio, debruçados sobre o livro de Romanos, a carta de Romanos, e chegou o tempo de nós estudarmos esse pedacinho aí, versículos 16 a 25, nós já estamos nele há um mês, mas é interessante que Paulo aqui, eu decidi não correr nesse trecho, justamente porque Paulo está nos dando uma fé de qualidade, através do exemplo de Abraão que creu. Paulo está fazendo uma transição muito interessante, porque ele está falando da necessidade de se crer para encontrar a salvação, e não simplesmente de ser membro de um povo, como os judeus achavam que poderiam ser. Eu sou membro do povo de Israel, então eu estou salvo automaticamente. Paulo está dizendo, não é bem assim, porque até mesmo Abraão creu, que é o pai da fé de todos nós. Até ele teve que crer. Ninguém é salvo de maneira automática. Só que aí Paulo está fazendo uma transição, mostrando-nos através dela, usando Abraão como exemplo, que é necessário que essa fé seja de fato palpável, exercitada, que ela seja operante, que não seja uma fé apenas dita, apenas pronunciada, mas sim uma fé que mostre o seu rastro pela caminhada de quem a tem. E isso para nós é importante, por isso que eu decidi não correr, porque alinhavar esses elementos é importante para nós, deixar isso bem claro, muito importante, para que vejamos, possamos contemplar a nós mesmos, como é que está a nossa fé, né? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Bem, e aí, nós já começamos a estudar, e há um mês atrás aproximadamente, nós vimos que uma fé substanciosa supera os limites do tempo. Abraão sabia que algumas coisas não seriam dadas para ele naquele tempo, que ele só veria na glória, que algumas promessas seriam para muito na frente, ele nem viria nesta vida sobre a face da terra.
Mas ele creu a si mesmo, diz a Bíblia, que mesmo aquilo que ele não iria ver, ele contemplou a Deus e o adorou pelo fato de ter recebido a promessa, que é o caso da geração de Abraão vir o Messias. Ele não viu isso, ele não contemplou, mas ele acreditou, ele creu e glorificou a Deus por isso, pela salvação que viria ao seu povo, porque Hebreus vai deixar claro que Abraão teve noção do plano de salvação, de Jesus sendo enviado ao mundo. Então ele teve concepção disso. Segunda coisa que aprendemos, e aí já uns 20 dias atrás, porque aí nós abrimos, lembra, um parêntese para falar de família, e o outro, domingo passado, eu estava pregando no aniversário da PIB de Pinda, não estive com vocês. Então, há uns 20 dias atrás, nós percebemos também que a fé de Abraão, a fé que ele teve, que ele desenvolveu, o habilitou a crer na promessa, porque era Deus dizendo. Ele creu na palavra de Deus, naquilo que Deus disse. E nós aprendemos aqui há 20 dias atrás que isso também é importante, que nós não podemos deixar de crer naquilo que Deus diz, e a palavra de Deus está aí, precisamos crer nela, mesmo que pareça assim, improvável que dê certo, mas se Deus diz, é isso que precisamos fazer. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde o ser humano está adorando discutir com Bíblia, está assim amando essa falsa filosofia, porque a verdadeira filosofia, queridos, ela é racional. Ela vai dizer o seguinte: primeiro, um dos primeiros postulados da filosofia é que você sempre tem que realmente analisar tudo aquilo que é elaborado pelo ser humano. Você analisa. Então perguntar por quê, para quê, onde, como, isso faz parte da filosofia. A filosofia, na verdade, é um eterno perguntar. Eu tenho especialização em filosofia, eu vou dizer uma coisa para vocês. Filosofia serve bastante para perguntar, mas é só para isso também, tá? Deixar isso claro, ela não dá resposta para nada na vida. Ela só é chata. Sabe aquele filho que você tem, que está naquela idade assim, por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? É a filosofia, é o filho chato. Só pergunta por quê. Aí você diz assim, mas você vai resolver? Ela diz assim, não. Por que você está perguntando? Entendeu? Não vou resolver nada. E por que você está perguntando? Já abre outra pergunta. É a filosofia. Não responde nada. E tem gente hoje querendo viver da filosofia, que não responde nada. Aí tudo é relativo. Só que a filosofia tem um segundo postulado que pouca gente defende, pouca gente sai por aí mostrando para as pessoas. Eu sou professor de filosofia, vivi disso 7 anos da minha vida. É um segundo postulado que quase a gente não ouve mais ninguém falar hoje. Que aquilo que é postulado como evidência, a gente não levanta dúvida. E poucos filósofos falam disso. Esse é o segundo postulado. Está provado? Está comprovado? Chegamos empiricamente a uma questão? Sim, chegamos. Então acabou, não tem que ficar mais perguntando nada para isso aí. Mas hoje nós estamos fazendo perguntas para aquilo que está estabelecido como verdade. Coloca a Bíblia em prática na vida de uma família e dê uma olhada se ela melhora ou piora. É só dar uma olhada, empiricamente, começa a praticar esse negócio, mas praticar de verdade, com conceitos bem elaborados. E veja se a sua família vai piorar ou vai melhorar. Se você vai viver um casamento melhor ou pior. Dá uma olhadinha. É só você, se quiser ter um exemplo máximo, dá uma olhada nas nações que foram estabelecidas sobre a Bíblia, no mundo. Vocês vão ver que são as cabeças do mundo hoje. Pode perceber, Estados Unidos, Inglaterra, dá uma olhadinha para você ver. É o mundo, é o povo que manda no mundo hoje. Israel, dá uma olhadinha. Não precisa mais nada, está comprovado que a Bíblia transforma vidas, faz diferença. É que tem um bando de gente aí que colocou meia Bíblia em prática, deu tudo errado, ou não saiu como queria, e agora quer falar que não pode. Mas dá uma olhada, vê se colocou mesmo em prática, porque tem isso também. Abraão, querido, tinha uma fé substanciosa, porque ele não perguntou para Deus se era ou não era verdade, ele creu porque Deus disse.
Está faltando ao povo de Deus hoje crer simplesmente porque Deus diz. E nós estudamos isso há 20 dias atrás. Coloquei você agora no padrão. Está dentro do padrão. Já entendeu a caminhada que nós estamos estudando aqui. Agora tem um terceiro elemento novo para hoje. Tá bom? Dos 28 tem um terceiro novo. Brincadeira, não são 28 não, mas eu também não acabei ainda não. Já tem 7 ou 6, alguma coisa assim. Não deu tempo de analisar o texto inteiro. Dá uma olhadinha de novo no versículo 18 aí. E vamos dar uma relembrada no que acabamos de ler. O qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações. Está falando de Abraão. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Agora preste atenção. E sem se enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo já amortecido, pois já tinha quase 100 anos. E o amortecimento do ventre de Sara, porque Deus lhe prometeu dar um filho. A Bíblia está dizendo que Abraão começou a calcular, espera aí, eu ter um filho, eu estou com 100. Ela está com 90. Ele começou a calcular. 20. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Olha o 21, gente. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Amém, queridos? Se você estava dormindo, acorda aí. Porque isso é importante para nós, hein? Para começar, o camarada foi racional. Espera aí. Estou com 100 anos, cara. Minha mulher está com 90. Bem, ela já não pode mais ter filho, eu também não, porque eu também já não estou funcionando mais. Foi análise tranquila dele. Espera aí. A gente já não tem mais condições de fazer um filho. Porque a Bíblia diz que Abraão olhou para si e olhou para ela. Os dois não tinham condições. Esse negócio não estava batendo, a informação não está batendo. Mas, espera aí, foi o Deus que me criou que disse. Foi Ele quem criou. Foi Ele quem fez funcionar tudo. Foi Ele quem colocou o meu corpo organizado, com tudo certinho, para poder andar sobre a face da terra, respirar, reproduzir, fazer tudo. Se esse Deus está dizendo que vai acontecer, claro que vai. É ilógico, mas vai. Está certo, vai acontecer. Terceiro elemento sobre a fé de Abraão, lembrando que eu relembrei os dois. A fé o habilitou a crer nas promessas de Deus, mesmo tendo tudo ao contrário, para que a promessa pudesse ser cumprida. Uma fé substanciosa acredita nos impossíveis de Deus. Você crê? Uma fé de verdade, ela acredita que Deus possa fazer, porque para Deus nada é impossível. A fé que Abraão tinha capacitou a crer nessa fantástica promessa, não simplesmente porque era a base da palavra de Deus, mas apesar de todas as aparências. Não é simplesmente porque Deus disse. Gente, nós precisamos de fé muito maior quando Deus promete alguma coisa para nós e o negócio parece impossível. Porque quando Ele promete, eu vou curar você da gripe, pô, legal. Agora, quando Ele promete, eu vou curar você do câncer, tem outro peso, tem ou não tem? Uma coisa também é ser curado do câncer, outra coisa é ressurgir dos mortos. Tem outro peso também, tem ou não tem? Você entra numa empresa, lá embaixo, e aí vem Deus, fala com você assim, ó, seja fiel comigo, porque daqui a uns anos, se você for fiel, eu quero usar você lá em cima. E isso não é simplesmente para lhe favorecer, não. Deus faz isso quando tem projeto no negócio.
Porque isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Deixar isso bem claro. Se Deus não tiver projeto para você lá na cabeça da coisa, você vai continuar lá embaixo e acabou. Porque Deus faz a vontade dele. E Deus não levanta a gente todo dia para fazer a gente vencedora, não. Porque vencedor nós já somos. Vencedores nós já somos. E a gente tem que começar a perceber o que é vencedor do ponto de vista de Deus. E não no nosso. Então, só colocando a teologia no lugar para ninguém entender errado. Mas você olha para a empresa e você pensa assim, rapaz, esse negócio, isso é muito difícil acontecer. Eu me lembro bem de uma situação que aconteceu comigo, que eu me converti e rapidamente comecei a ver meu pastor pregando. Meu pastor pregava muito. E eu olhava para ele e falava assim, gente, que coisa legal. Bem que eu gostaria de fazer isso um dia, pregar assim. Ainda não consegui não, mas estou no caminho, estou tentando. E aí eu comecei a estudar, porque rapidamente eu recebi a vocação pastoral. E com a vocação pastoral, eu recebi o dom de profecia, que é o dom de pregar. Então aquilo que eu almejei, eu acabei recebendo como um presente de Deus para trabalhar pelo reino. O dom da pregação. Mas o mais engraçado, mais interessante, na verdade, aconteceu depois. Porque eu recebi o dom, mas eu ainda não tinha experiência, não tinha estudo. Recebi o dom, mas não recebia convite. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não tinha convite, ninguém me convidava para pregar. Meu pastor uma vez me convidou para pregar, eu fiquei todo feliz, na vigília, 5 horas da manhã. Né? Olha que não tinha quase ninguém mais, ele me colocou lá para ver, né? E aí eu ficava almejando, né? Aí um dia, eu estava vendo uma fita não é cassete, né? Aquela fita de VHS. Estava vendo uma fita VHS do Josué Irion. Você já deve ter ouvido o cara falando da Disney, aquele negócio todo. Aquilo era uma febre naquela época, né? Eu tinha acabado de me converter, né? O cara era meio sensacionalista. Eu fiquei maravilhado com a homilética de Josué Irion. Porque na época eu estava estudando homilética, eu já estava trabalhando na casa de operação, e eu pregava lá de vez em quando, coitado dos meninos. Aí, olhando aquela fita, eu falei, poxa, eu quero ser igual a esse cara, né? Poxa, a vida ele prega muito, eu queria ser igual a esse cara. Mas eu não falava nada para ninguém, mas eu pensava, né? Poxa, a vida esse é o cara, né? E aí um dia ele falou, ele deu um testemunho dele, ele falou assim, um dia, eu estava na Jocum recebendo treinamento como missionário, e ninguém me convidava para pregar. Eu falei, nossa, tem tudo a ver, né? E ele falou assim, e tinha uma plantação de melancias no fundo da Jocum. Eu abri a minha Bíblia ali e pregava para as melancias. Porque a vontade de pregar era tão grande. Mas ninguém me conhecia. E eu pregava para as melancias. E eu falei, gente, eu também prego para o espelho. E ele falou assim, as melancias tinham o coração tão duro que ninguém nunca levantou a mão. Eu falei, meu espelho também não. Não tem tudo a ver. E ele falou assim, hoje, eu já dei a volta ao redor do mundo 2 vezes, pregando o Evangelho. E naquele dia, Deus falou comigo assim, Luciano, você está vendo isso aí? Seja fiel. E eu também vou levá-lo a pregar. Eu fiquei esperando assim, né? 2 vezes ao redor do mundo, mas isso não rolou não, só... Eu fiquei na esperança, né? Poxa, e o resto, né? Não veio não é meu ministério, né? Sou pastor de igreja, né? Mas é engraçado. Continuei estudando, continuei trabalhando firme, na tentativa de compreender texto bíblico, comprando livro, continuei firme no ministério, continuei tentando dar o melhor testemunho que eu pudesse, abençoando meus pastores. E aí teve um dia que a Rádio 88 FM fez um evento na cidade e o Oficina G3 ia cantar.
E eles me ligaram e falaram assim: pastor Luciano, nós gostaríamos que você desse uma palavra antes da oficina G3 cantar. E quando eu subi para pregar, tinha 6.000 jovens, assim, ó, debaixo do Memorial Getúlio Vargas. 6.000, de acordo com os dados da rádio, para aquele evento. Quando eu subi, nervoso, um joelho virou para o outro e falou assim: vamos bater um no outro? E eu me lembro que antes de pregar, eu até perdi. Deus aquele dia, de certa forma, me complicou um pouquinho a vida. Por quê? Eu já estava nervoso. Mas eu senti Deus. Parecia que Deus tinha me levado ali naquele dia, simplesmente para me mostrar uma coisa. E eu subi com a minha Bíblia na mão, aquela turma querendo: ô oficina, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu pensei, não vieram me ver, né? Então, melhor falar isso rápido, né? E 6.000, aí pediram lá, silêncio, agora nós vamos ouvir a palavra. E aí, coloco o Luciano lá, jovem, no meio daquela turma. Quando eu abri a Bíblia, eu ouvi Deus falando comigo assim: fui fiel com você ou não fui? Gente, eu não tinha clima para me lembrar daquilo. Eu não tinha como me lembrar daquilo naquela hora. Por isso que eu tenho certeza que foi Deus quem falou. E me desconcertou, porque foi tão nítido. E aí, meu filho, fui fiel com você ou não fui? Na hora eu me lembrei do espelho, na hora. Eu me lembrei das melancias lá do Josué Leon, na hora. Deus falou que iria fazer de mim um pregador. Eu tinha acabado de sair do tráfico de drogas. Estava com 1 ano de convertido, quando Deus me fez essa promessa. E Ele me disse: eu levarei você. Eu entendi claramente como se fosse assim: levarei você às multidões. Eu não queria falar isso, não fica esquisito, né? Mas na verdade foi a verdade, foi o que aconteceu. E hoje as nossas lives atingem aí 1.000 pessoas ouvindo, 1.100, 1.200 pessoas ouvindo. E Deus cumpriu aquilo que fez. Parecia ilógico que um jovem que tinha acabado de sair do tráfico de drogas, que não tinha nem a 6ª série, aliás, só tinha a 6ª, não tinha nem a 7ª, e pudesse um dia chegar. E ontem eu estava sentado no plenário da Convenção Batista do Estado de São Paulo, como um dos líderes de um projeto lindo, a reforma do Estatuto e do Regimento Interno. E olhando aquilo e dizendo: meu Deus, de onde Deus me tirou, onde eu estou. Eu vim embora dando glória a Deus, grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez, porque Ele prometeu, Ele cumpriu. Por isso eu pastorei hoje com muito prazer, porque eu já era para estar morto. Talvez o que Deus esteja prometendo para você hoje seja muito distante de tudo aquilo que você poderia imaginar. Mas a Bíblia diz que Abraão, vendo as dificuldades da promessa, mesmo assim ele creu. Primeiro, ele olhou para o próprio corpo. E segundo, ele olhou para o ventre de Sara, que até aquele momento não havia dado à luz a nenhum filho. Ela não era só idosa, ela era estéril. E a fé que Abraão tinha habilitado também o habilitou a ter certeza, estar seguro de que Deus iria cumprir. E a mensagem do versículo 21, irmãos, é muito forte. Estando certíssimo de que Deus tinha prometido e que também era poderoso para fazer, Abraão creu. Nós devemos compreender que a fé verdadeira, ela sempre tem os seus componentes de segurança. E esse componente é a certeza. É quando você não duvida. Nossa fé, em todos os aspectos, a fé cristã é auspiciosa. O que é auspicioso? Já olhou no dicionário? Auspicioso é aquilo que lhe traz esperança. É aquilo que antecipa a sua alma. É aquilo que chega primeiro no coração. Isso é auspicioso. Nossa fé é auspiciosa. Por quê? Porque nós olhamos para um amanhã que Deus nos prometeu.
E nós vamos fazendo aqui a coisa conforme tem que ser feita, porque a gente crê no amanhã. Que Deus nos prometeu para além, muitas vezes, da cortina desta vida. E a gente segue. Essa semana fui visitar a irmã Raquel. Cheguei lá, a irmã Raquel deitada em paz na UTI. Em paz. Pensei até que ela estava dormindo. Cheguei devagarosamente. A gente faz curso de capelania hospitalar para isso, não é verdade? Não chega de uma vez, porque carioca tem mania. Olá! Né? Não. Cheguei quietinho. Aí a mão dela estava por fora assim do lençol. Eu fui e coloquei a mão dela no lençol. A minha mão em cima da mão dela no lençol. Coloquei a mão assim. Aí ela abriu o olhinho e olhou para o lado. Foi ontem não, foi antes de ontem. Aliás, foi quinta-feira. Rapaz, eu fiz tanta coisa essa semana que eu estou perdido. Foi quinta-feira. E aí ela olhou para o lado. Sabe quando alguém dá aquele olhar tipo assim, quem é você? E eu estava de máscara, né? Óculos. Esse óculos. Falei para ela, sabe quem está aqui? Aí ela com o olho meio embaçado, olhou. Disse, não estou conseguindo enxergar. Eu falei, seu pastor. Aí ela, é meu pastor, que bênção, é meu pastor. Pastor, desculpa, eu não estava conseguindo ver o senhor. Eu falei, não tem problema. Como é que está a senhora? Ela falou, pastor. Aí ela me disse uma frase que na hora eu lembrei, tem jeito. Lembrei, eu vou pregar sobre isso domingo. Pensei, ela disse uma frase assim, pastor, eu estou bem, porque de qualquer forma eu vou ficar bem. E eu percebi na hora do que ela estava falando. Eu falei, o crente só sai de um hospital para melhor, não é verdade? Ela falou, é isso mesmo. Então eu estou muito tranquila. Estou bem, pastor, estou tranquila. Não estou sentindo dor. Estou sendo bem cuidada, as meninas aqui são uma bênção. Então, eu estou bem. Se tiver que voltar para casa, eu estou bem. E se for para a casa do meu Deus, eu também estou bem. Ela falou isso comigo. Aquilo foi fantástico. Tranquilidade. Por quê? Porque é auspicioso mesmo. Eu caminho aqui, eu creio até o final, para poder estar tranquilo. Para quando chegar a hora, eu saber exatamente para onde estou indo. Por quê? Porque permaneci na fé. Eu criei, mesmo que parecia impossível, que parecesse impossível. Eu criei. Hebreus 11, versículo 1, ali nos é dito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é simplesmente daquilo que você recebe, mas que se espera. Prova das coisas que a gente não vê. Isso é fé. Eu ainda não vi as mansões celestiais e, na verdade, aliás, eu não gosto nem de usar essa terminologia, porque mansões celestiais muitas vezes é usado para a morada dos demônios. Aliás, uma vez é usado na Bíblia, Efésios 6,12, para a morada dos demônios. Eu ainda não vi a casa do Pai, para usar um termo mais bíblico, onde há muitas moradas, eu ainda não vi. Mas eu espero por ela, todo dia. Todo dia. A fé significa a consubstanciação real daquilo que ainda não chegou às nossas mãos. Mas eu já posso consubstanciar, já é palpável para mim. Por quê? Porque foi meu Deus quem falou que vai acontecer. É o que estudamos na outra lição. Por isso eu posso consubstanciar. É consubstância, exatamente. Eu chego a palpar. Eu sinto o cheiro da Nova Jerusalém. Você não sente, não? E eu já passei por quase morte umas 2 depois que eu me converti. E foi legal, cara. Eu não entrei em desespero, não. Na verdade, eu queria até partir. Sinceramente, eu já contei para vocês, né? Quando me falaram assim, não, você vai ficar bem. Eu falei, não, sério mesmo? Poxa, eu já estava indo no braço já. Ó, gente, se eu precisar lutar pela vida alguma vez, você já começa a comandar tudo que tem que comandar aí, tá? Já convido o pastor Mário para pregar, já vai falar, ó, vai morrer. Porque eu não sei se eu vou lutar não, gente.
Sinceramente, eu vou falar a verdade, eu não posso mentir, eu não sei se eu vou lutar. De vez em quando eu escuto alguém contando assim, né, pastor, viu um negócio de uma luz lá, eu falei, ainda não está na hora, ainda não. Eu não sei se eu vou fazer isso não, tá? Se a Bia tiver morrido, então aí que eu não vou ter vontade mesmo, querido. Está arriscado a Bia morrer em setembro, eu morrer em outubro, irmãos. Está arriscado, está arriscado. É verdade. E outra coisa, se eu morrer em setembro, bobear, ela morre em setembro mesmo. Porque assim, é uma união muito bonita, é muito assim, dividida mesmo, assim, no sentido de vida, o tempo todo ali juntinho. Eu vou ficar aquele velhinho muito triste, assim, sabia morrer primeiro, né? Então, assim, o que vai me segurar? Eu ainda vou ficar naquela assim, não, eu quero morrer, eu quero ver a Bia, quero ver minha mãe. Está na hora já, gente, me larga, me salta, né? Porque o desejo é esse, tranquilo, a gente sabe para onde vai. A gente sabe. Se a fé é substanciosa, ela sabe para onde vai. Versículo 13 do Hebreus 11 vai dizer que todos aqueles camaradas que creram em Deus, eu estou terminando, morreram. Mas o versículo é muito interessante, que ele diz assim, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as. Ainda não vi, não chegou para mim ainda não, mas Deus prometeu, é meu, Ele me deu, é meu, eu possuo isso aqui por herança, é meu, é certo que eu receberei. Por quê? Porque é o meu Deus que prometeu, é meu. Viram de longe. Tem muita coisa que Deus prometeu para você, que você nem vai ver nessa vida. Você nem vai ver. Nesta não. Por quê? É simples, você vai morrer antes. Nossa, pastor, credo. Vai ficar eternamente aí? Como é que é isso aí? Alguns de vocês aqui não verão, eu sei que você não gosta que fala, mas é fato, o que Deus prometeu para os seus filhos. Não verão. Por quê? Porque vão partir antes. Abraão não viu. O que Deus prometeu para o povo dele, ele não viu. O que ele viu foi a família dele, pequena. Não deu tempo de ver nem direito as 12 tribos de Israel, nem viu. Morreu antes. Quando eu falo direito, porque ele contemplou na imaginação só, foi o que ele conseguiu ver. Mas o povo de Israel hoje é uma realidade. E por que Israel existe? Porque Deus cumpriu a promessa a Abraão. Entende? Hoje é uma nação numerosa, está presente no mundo inteiro. E através de Israel, Jesus veio. Em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus prometeu a Abraão que através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E hoje, através do evangelho que veio de Jesus, todas as famílias da terra estão sendo abençoadas. E no milênio, todas serão, porque todas verão Jesus face a face. Olha aí, cada pessoa. E é isso que faz a diferença. Uma fé de verdade e uma fé simplesmente nominal. Porque uma fé nominal, muitas vezes, quando acontece alguma coisa fora daquilo que se espera, ela entra em pane. Dizer que crê não é suficiente. Porque a fé, ela precisa ser exercitada. Percebeu? Eu vejo de longe, eu contemplo, eu tenho como certo, eu abraço como meu pela fé. Porque eu acredito naquilo que Deus me disse. Isso requer exercício, irmãos, não é simplesmente dizer eu creio em Deus. Não, eu tenho que continuar crendo, diariamente. Isso é um grande exercício. E só tem fé de verdade quem crê até o final. Pastor, não está a prova disso? As cartas do Apocalipse. As 7 cartas. Elas vão dizer claramente que o que perseverar até o fim, receberá. As 7 promessas, tem uma promessa para cada carta. Só recebe quem persevera até o fim. Ao vencedor. É a expressão usada para quem chega até o fim. Para quem cruza a linha com, a ideia é essa,
é cruzar a linha de chegada com a fé em dia. Se não cruzar com a fé em dia, já era. A sua fé não era de verdade. Ela se desgastou pelo tempo, então não resolveu. Ela não pode se desgastar com o tempo. Por isso que o camarada que chega aqui à igreja e fala assim: pastor, quero pedir minha reconciliação. Reconciliação. Quanto tempo você está afastado? Tem 10 anos. Então, na verdade, você tem que pedir seu batismo. Mas por quê? Uma pessoa que se afasta de Deus 10 anos não é convertida. Onde está a regeneração? A transformação do interior? A mudança radical? Cadê? Se não tem essa mudança, você nunca foi crente. Porque eu sou regenerado, eu tenho que ser transformado. E como é que um transformado fica 10 anos longe de Deus com o Espírito Santo morando dentro dele? Sinal que o Espírito não estava. Porque o Espírito, é Ele quem é o elo, é Ele que é a garantia de que nós não vamos nos afastar. Se você ficou 10 anos fora, você não tem o elo. Tem que batizar. E graças a Deus, 90% das pessoas confiam no pastor, na orientação pastoral, que chegam nesse estado e batizam de novo. São raras as questões. E eu sempre digo, sua opção é sua, só uma orientação pastoral. Se você acha que não deve, vou receber você. Mas a partir do momento que você vai tomar a ceia, de repente, com batismo inválido. E aí, querido, a responsabilidade é sua. Você está avisado. Porque se tomar a ceia com batismo inválido, pode tomar para a sua própria condenação. É um negócio meio complicado. A Bíblia é muito clara. Para tomar a ceia tem que ser convertido. E tem que estar batizado corretamente. Então, você que sabe. E deixa a pessoa decidir. É ela que resolve. 10 anos é diferente de uma crise que você enfrenta, está com dificuldade de crer, ficou aí um mês afastado, 1 mês e meio, mas não aguento mais ficar sem igreja, eu tenho que voltar. É diferente. 10 anos no mundo, aprontando todas. Então pense bem. Não adianta só dizer, tem que viver. Tem uma teologia hoje em dia que diz que é só confessar que você está salvo. Não é bem assim não, querido, porque tem um monte de gente domingo à noite aqui que confessa, amanhã volta para a mesma vida. Tem que confessar e viver. Fé é muito mais do que simplesmente dizer. É viver. É continuar crendo, mesmo quando tudo parece contrário, improvável. Sabe o que me chama a atenção? Para a gente terminar, é o meu último parágrafo aqui, ó. Esse elemento de conhecimento na fé a gente nunca pode abandonar. Porque fé é um negócio que se desenvolve através da minha vivência com Deus. Eu vou conhecendo sobre Deus, sobre a vontade dEle, e vou obedecendo. Isso é fé diária, é a fé prática. Eu vou aprendendo sobre Deus, por isso que serve escola bíblica dominical, para isso que serve não ficar faltando culto. Por isso que essa cultura de, ao invés de dedicar um dia ao Senhor, dedicar só meio e vir a um culto só, eu acho que essa cultura, ela depõe contra a sua caminhada, porque não ajuda no seu fortalecimento. É importante que percebamos que eu não posso ficar sem Bíblia, eu não posso ficar sem palavra. E o ideal é que eu escute o meu pastor, pastor que eu elegi para pastorear a minha vida, para não ter conflitos doutrinários, conflitos de ideias. Então você tem que vir para a sua igreja. Esse negócio de que não vou à noite não, que eu vou escutar outra pessoa. Querido, pede carta para lá, escuta só ele. É um conselho que eu vou dar para você. Muda lá para perto do Hernandes Dias Lopes e vai para a igreja dele. Para você não ter conflito, porque sempre vai dar conflito. E o ser humano é terrível, porque o dia que der conflito numa coisa que lhe interessa, você vai ficar com a parte que lhe interessa. Isso não é ser pastoreado, isso é se autopastorear. Entende o problema? Então, analise bem isso. É continuidade, é dia após dia. É pela fé, é pela palavra que vem a fé. Eu preciso estar ali, me alimentando da palavra o tempo todo. E Abraão estava tão persuadido que depois disso ele gera mais 6 filhos. Você sabia disso? Você sabia disso? Que Gênesis capítulo 25, versículos de 1 a 6 vai dizer que depois, Abraão foi tão curado, mas tão curado, que o cara não teve só Isaac não. Viúvo, querido, é quem morre. Sara morreu, ele casou de novo com Quetura ele foi tão curado,
Que Deus falou assim, ó, não foi acidente de percurso não, tá? Eu curei mesmo. Tá certo? E para você ter tranquilidade que eu curei mesmo, aí ó, meia dúzia, parecia até o Martinelli. Aí, meia dúzia, aqui também, são 5 aqui, né? Assim, tá quase lá, hein? Parecia até o Martinelli, rapaz. Saiu lá um time de handball. Porque o cara foi curado mesmo. Ele morreu com 175 anos. Estou tentando puxar na memória se é esse dado mesmo. Não foi isso? E ainda continuou reproduzindo, querido. Porque o cara estava curado. Ô, gente, prometeu um filho, tudo bem, mas 7 é outro padrão. Eu nem quero essa promessa, não. 7 não dá, não. Você está doido? Era a fé que Abraão tinha. Ele não só creu, ele continuou crendo. Tanto é que o cara casou de novo. E casou de novo, eu poderia falar assim, não, a gente vai ser só amigo. Você dorme na cama de lá, eu durmo na cama de cá. Não, só amigo nada, fui curado. Chega mais, vem cá. 100 e tantos anos. Porque ele creu. Incrível. Certo e seguro da promessa. Saia daqui hoje, certo e seguro da promessa. Porque Deus é fiel. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que prometeste, por tudo aquilo que deixaste como herança para os teus. Abençoe, ó Deus, a nossa caminhada, que nós jamais olhemos para o lado, nos afastemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que sigamos firmes, resolutos, certos do caminho em que estamos, e que em nome de Jesus, que mesmo que pareça ilógico, Senhor, ter um filho com 100 anos já é ilógico, ter 7 é extraordinário, mesmo que pareça ilógico, que nós continuemos crendo na promessa, que nós a abracemos como certa, mesmo que não a vejamos nesta terra. Estejas, ó Deus, fortalecendo a fé daquele que entrou aqui hoje meio que vacilante ainda, fragilizado, com as pernas bambas. Que Tu estejas fortalecendo a Tua igreja, que tenhamos uma fé inabalável. E Senhor, eu quero aprender com Cristo e orar, que nenhum que Tu me deste para pastorear se perca. Que a palavra faça a diferença neste lugar. Porque eu quero ver todos os meus irmãos na glória. Que estejamos firmes até lá. Que aquele que precisa crer, que receba do Senhor o convencimento para tomar uma decisão adequada, certa. E que aquele que está no caminho, garantido pelo Senhor, possa usufruir da Tua bondade até o final, porque é promessa do Senhor. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus, amém.